Aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Cumprimento os presentes, aos que estão em casa. Que seja uma noite de poder, de graça e de revelação por parte de Deus. Antes de mais nada, eu quero dar dois avisos importantes. O primeiro é sobre a live que a apóstola auxiliadora faz todo dia às 12 horas. Você pode entrar e participar no Instagram da apóstola auxiliadora. Tem palavra, tem testemunho, tem oração, tem poder e tem milagre de Deus. Amém? E domingo nosso culto, 18 horas e 30 minutos. Quero ler um texto da Bíblia para nós já fazermos a nossa consagração de primícias, dízimos e ofertas. Eu vou ler um texto que está registrado em Provérbios. Se você quer acompanhar, é muito importante. Provérbios capítulo 3. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso para você ler. Se você quer crescer em inteligência, em graça, em sabedoria. O capítulo 3 fala sobre os benefícios ou benefícios da sabedoria. Então, toda a inteligência bíblica, toda a fé, toda a sabedoria que sai da palavra de Deus nos leva à obediência. E a obediência sempre é primeiramente um investimento pessoal, e você já aprendeu isso. Toda vez que você obedece, você está investindo em você mesmo. E diz assim o texto: filho meu, não te esqueças do meu ensino. E eu não tenho tempo para explicar, mas eu acho que por si só a palavra de Deus vai se explicar. Filho meu, olha a consideração que Deus tem para conosco. Não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Onde que os mandamentos de Deus têm que estar guardados? No coração. Pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Você crê nisso? Que maravilha! Versos 3: não te deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. A nossa reputação e até mesmo a graça de Deus, ela chega até nós através da obediência. O negócio de graça, esquece isso. Aqui está dizendo para obedecer. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Verso 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ou seja, em todas as áreas da tua vida, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versos 8: isso será saúde para o seu corpo e refrigério para os teus ossos. Versos 9: honra o Senhor com teus bens, os teus lagares. Posso ouvir um amém? Amém. Então nós vamos consagrar nesse momento primícia, dízimo e oferta. Se é o teu dia de primiciar, se é o teu dia de entregar o dízimo ou ofertar, você pode ter toda a liberdade para fazer. Você que está aí na tua casa, passa aí o número da conta, passa o banco, também passam outras maneiras de você
participar com dízimo, primícia e oferta, ou vindo pessoalmente na igreja fazer a tua entrega. Então vamos orar nesse momento. Medita nesse texto aqui, porque às vezes a pessoa questiona Deus. Se nós não obedecermos ao que Deus orienta, nós não devemos questionar Deus. O remédio só funciona se você tomar. Se você não tomar, não tem o que questionar. Então, a obediência, ela é fundamental, como esse versos 4. Provérbios todo é maravilhoso. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Deus quer te honrar. Agora, não tem como Deus honrar desobediente. Sinto muito. Deus é sim, sim, não, não. Então, não tem como Deus honrar uma pessoa que desobedece os mandamentos dele. Aí a pessoa fica por conta de risco e sorte dela mesma. Mas você que obedece, você que conhece e teme a Deus, recebe graça e boa reputação diante dos olhos de Deus e diante dos homens. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós cumprimos, ó Deus, o mandamento de obedecer na área financeira, meu Deus. E os princípios que essa igreja adota, que estão na tua palavra, meu Deus, que é o primiciar, é o dizimar e o ofertar, meu Deus. Que o Senhor olhe para cada vida, meu Deus, para cada trabalho, meu Deus, para cada casa, para cada lar. Sabemos, ó Deus, que quando nós obedecemos, conforme a tua palavra que disse, que nós acharíamos graça e boa reputação diante dos olhos do Senhor e diante dos olhos das pessoas. Ou seja, nós seríamos bem-sucedido diante das pessoas, como José foi bem-sucedido em todos os momentos, até difíceis que ele passou, Pai. Ele foi bem-sucedido, até mesmo para governar uma grande nação. Deus, que a tua graça, que a tua bênção, Pai, alcance todos os primiciantes, todos os ofertantes e todos os que estão entregando seus dízimos, meu Deus. Que a tua palavra, Pai, como Isaías disse, ela não volte vazia, mas prospere, Pai. Alcance, Pai, os seus projetos, alcance os seus sonhos, Deus. E nós já te agradecemos, em o nome de Jesus. Diga amém, está consagrado. Se você vai entregar aqui, você entrega aqui. E você que vai fazer depois a transferência ou vir entregar pessoalmente, você também pode fazer. E já imediatamente eu quero que você abra a palavra de Deus. Toda quarta-feira você tem um estudo divino, amém? Quarta-feira que vem também, no mesmo horário, 19h30, teremos uma palavra do céu para a nossa vida. Você vai comigo em Lucas 10. Você aí na tua casa, se ajeite, se arrume, deixe para jantar depois da palavra, que é melhor. Se o cachorro está latindo, deixe ele latir, daqui a pouco ele para. Então vamos lá, Lucas capítulo 10. E nós vamos ler alguns versos apenas. Se você achou Lucas 10, maravilha. Você já está perto do endereço do milagre. Então vamos lá. A palavra de Deus, ela tem que ser ouvida e crida. Então diz assim, Lucas 10, 25 ou 28. Lucas 10, 25 ou 28. Fala assim, sobre a parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano. Eu vou ler o 25, 26, 27 e 28. Então diz assim a palavra, depois nós vamos fazer uma oração. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe. Então, um mestre ou um escriba da lei se levanta e questiona Jesus, pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Foi a pergunta que ele fez. Que farei para herdar a vida eterna? Versos 26. Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Que palavra maravilhosa. O que está escrito na lei, Cristo disse. Como que Cristo é fantástico.
Olha que coisa, eu fico arrepiado. O que está escrito na lei? Uma pergunta. Aí Jesus manda outra pergunta. Como você lê? Tem pessoas que lê a Bíblia e não acontece nada. Como você está lendo? E aí vem o 27. Respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes bem, faze isto e viverás. Vamos orar? O cara respondeu direitinho, ele tinha decorado a letra. Só que a letra mata, mas o Espírito que dá vida. E hoje Deus tem vida para você. Então ore aí, ore em casa, ore aqui. Enquanto você está orando, eu vou repetir aqui. O escriba questiona Jesus. Quantas vezes nós não questionamos Jesus? Por que não resolve isso? Por que não resolve aquilo? Por que não dá certo isso? Por que não dá certo aquilo? O que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ser abençoado? O que eu faço para ter uma família abençoada? O que eu faço para ser bem sucedido? Jesus lhe responde: o que está escrito na lei? E como você está lendo? E ele responde o que está escrito na lei. Só que ele não vivia o que ele respondeu. E Jesus disse: faze o que você conhece e você vai viver. Pai, no nome de Jesus, nós abrimos hoje a tua palavra. Deus, e nós estamos aqui com o nosso coração aberto, meu Deus, para que o teu Espírito venha ministrar o nosso coração. Pai, usa de amor, usa de graça e de misericórdia para conosco. Pai, nós anunciamos sobre a importância de ter uma fé pensante, uma fé que pensa, meu Deus, uma fé, meu Deus, que é ligada aos teus princípios. Como esse homem faz esse questionamento para o nosso Senhor, Pai. E ele diz: o que eu farei para herdar, para ter a vida eterna? O que eu farei para dar certo na vida? E o mestre diz para ele: o que é que está escrito na lei? E ele responde o que está escrito na lei. E como você lê? Ou seja, como que você está se relacionando com a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento relacional, é um relacionamento com a verdade. Pai, usa do teu amor, Pai, fala com teus filhos que estão em casa, todos que estão participando ao vivo e aqueles que depois serão conduzidos, Pai, de uma maneira ou de outra, a ouvir aquilo que o teu Espírito falou no nosso coração nessa noite, Deus. E nós já agradecemos, porque a tua palavra é fiel e digna de toda aceitação. E nós oramos em nome de Jesus. Diga amém se você orou em nome de Jesus. A importância de ter uma fé pensante. Se você gosta de escrever, você pode escrever. Tem pessoas que às vezes não têm o hábito de escrever, mas tem uma mente boa, grava bastante coisa com facilidade. Lemos um texto muito interessante que só vai dar o início, só vai dar o começo desse estudo, a importância de ter uma fé pensante. Fé pensante, falar sobre a importância disso é falar sobre como usar a nossa mente. Como usar a nossa mente. Se você for curioso, eu não vou entrar no mérito da questão, mas se você ler lá em Lucas 16, tem uma parábola que fala sobre o rico insensato, e Jesus, pasme você, se você for curioso, você vai lá procurar, você vai achar. Jesus faz um elogio, dizendo para as pessoas do mundo, dizendo que os filhos do mundo, muitas vezes, eles estão mais sagazes, mais espertos do que os filhos do reino. Porque lá o rapaz tinha um problema, e ele deu um jogo de cintura e resolveu. E Jesus, veja bem, e não resolveu de uma maneira correta.
Mas Jesus, você pode até se espantar. Muitas vezes a gente, religioso, taxa os outros, mas veja bem, Jesus faz um elogio, porque o cara resolveu, do jeito dele, mas resolveu. O que Jesus estava querendo dizer? Estava querendo nos alcançar. Muitas vezes vem algumas coisas na nossa vida e nós nos enrolamos, nós não resolvemos, reclamamos. E o cara lá tinha tudo para reclamar. Até é interessante o que o cara fez, lê lá que você... Mas Jesus falou aquilo para alcançar os filhos do reino. Então vamos lá. E às vezes nós não gostamos de problema, Mas se você quiser escrever aí, são os problemas e as dificuldades que testam a qualidade da nossa fé. Então hoje falar a importância de ter uma fé pensante. Porque às vezes o cristão, ele fica meio preguiçoso para pensar. Ele acha que o Pai, o Filho, o Espírito Santo e 2/3 dos anjos vão trabalhar para ele sem ele fazer nada. E na verdade não é assim. Porque o texto que eu li, se você prestou bem atenção, quando o escriba ele fala o que está escrito na Bíblia, ele fala assim que adorará o Senhor de todo o teu entendimento. Então nós precisamos ter entendimento. E hoje o Espírito Santo quer nos dar entendimento, noção de valores. Então são os problemas, muitas vezes a gente não gosta de problema, mas são os problemas, as dificuldades que testam a qualidade da nossa fé. Sua fé é tão forte quanto os testes que ela resiste. Todo carro que você anda, avião, peça, tudo que é fabricado tem um processo de teste antes de colocar à disposição das pessoas, porque precisa ter uma garantia. E quando nós nos submetemos a Deus, quando a nossa fé é testada, ela é fortalecida. Não importa a situação, não deixe que suas emoções serem maiores do que a sua inteligência. Você vai pegar muito rema aí, você pode marcar ou gravar. Você já ouviu, e você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um médico, ele vai dizer para você, quando você está muito feliz, você não deve fazer negócio, e nem quando você está muito triste, porque você vai errar nos dois. Nós estamos fora do ponto. As decisões, você tem que ser pensadas, tem que imaginar. E você vai ouvir uma colocação aqui que parece esquisita, mas a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Porque às vezes a pessoa tem um conhecimento, como esse cara aqui, falou certinho, Jesus falou, uau, acertou tudo, não errou uma vírgula, mas só tinha um conhecimento. Ele não imaginava. Por quê? A imaginação, se você quiser ir marcando, vai marcando. A imaginação, eu vou usar algumas palavras meio diferentes para chamar a tua atenção. A imaginação é o embrião do milagre. Porque lá em Provérbios 23:7, a igreja decorou, como imagina tua alma, assim será. Mas imaginar é pensar, é raciocinar, é orar, é colocar diante de Deus, é receber de Deus uma nova mentalidade. Aí nós vamos para Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Só que às vezes parece que está tão longe de nós isso, mas por quê? Porque a nossa mente não é renovada. Eu sempre uso esse exemplo que é fácil de entender. Se você não estudar uma outra língua, você não vai aprender nunca. Você tem que estudar, você tem que principalmente começar a ouvir falar em um outro idioma, porque o segredo é esse, você não vai aprender se você não ouvir falar. E você não vai avançar se você não treinar a falar numa outra língua. Então, muitas vezes nós temos preguiça de pensar. E hoje toda a preguiça de pensar está quebrada em nome de Jesus. Tua mente vai funcionar, tua mente vai ser criativa. Por isso, leia lá só por curiosidade depois. Se é para Jesus, pode aplaudir. Aleluia.
Só por curiosidade, depois você lê Lucas 16, quando Jesus faz o elogio lá para o jeito que o cara resolveu o problema, mas resolveu. Mas ele fez isso para chamar a atenção dos filhos. Nós estamos vivos, não estamos? Diga, eu estou vivo. Eu não vou perguntar porque seria até ignorância minha, mas eu tenho certeza que o dia não é longo, o dia é curto, e eu tenho certeza que você pensou hoje. O que você pensou hoje? O que mais ocupou o teu raciocínio hoje? Nós estamos vivos e nós estamos pensando, nós estamos enxergando. Você enxergou muita coisa hoje. Enxergamos, falamos, sentimos, tomamos decisões. Escreve aí, nós tomamos decisões, porque nós estamos vivos, tomamos decisões, fazemos escolhas. E essas escolhas, essa aqui é a introdução para entrar no estudo. E essas escolhas, preste bem atenção. Eu sempre cito algo aqui que é simples, curtinho e bem explicado. O futuro não é criado pelas desculpas que nós damos, mas pelas escolhas e decisões que nós tomamos. Não é que os outros tomam, é que nós tomamos. Por quê? Você está vivo, você pensa, você fala, você vê, você enxerga, toma decisão. Só que olha aqui, as decisões que nós tomamos, preste bem atenção nisso. Elas podem estar nos aproximando de Deus, mesmo você cristão, convertido, fiel, ungido, pode estar aproximando de Deus ou pode estar nos distanciando de Deus. Eu não quero aqui repetir tudo o que nós ministramos lá naquela série de Judas, mas nós passamos 6 situações que no começo ele estava muito próximo, e cada decisão, cada passo dele, ele foi se afastando mais de Jesus, tanto é que quando ele se enforcou, ele estava bem longe de Jesus, porque perto de Jesus você viu que até enterro ele para. Então ele se enforcou quando ele estava bem longe de Jesus, e os passos, não custa nada relembrar, foram descuido espiritual, foram expectativas erradas, isolamento, desamor, descrédito e associações más. Ele se associou com más pessoas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a importância de ter uma fé pensante. Então, volte aqui comigo. Nós tomamos decisões. Hoje você tomou decisões. E nós tomamos várias decisões durante o dia. Umas mais importantes, outras menos importantes. De obedecer, de não obedecer, de ser fiel, não ser fiel, de ler a Bíblia, de não ler a Bíblia, de orar ou de não orar, de honrar alguém ou falar tanto feio, tanto faz, não vou honrar não. São decisões que nós tomamos. E isso vai acumulando. Agora preste bem atenção para você. Que coisa interessante. As decisões que nós tomamos, elas podem nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. Madalena, ela estava procurando Jesus, e você conhece a passagem. E os anjos disseram para ela: por que você está procurando o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas presta atenção, não tinha nenhum 12 de Jesus procurando ele, mas Madalena estava com um pequeno entendimento, muito aquém do que Deus queria ter na vida dela, mas veja bem, ela estava procurando. E qual foi a primeira pessoa que Jesus conversou depois de ressuscitado? Maria Madalena. Por quê? Porque ela estava procurando, ela não tinha desistido. Do jeito dela, ela não tinha desistido. Os outros tudo já tinham virado as costas. Você quer ver só um exemplo? Lucas 24, você conhece aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Eles estavam indo para Emaús. Você pode ler Lucas capítulo 24. E quando Jesus conversa lá com eles falam assim: o senhor aqui é estrangeiro, o senhor não está sabendo o que aconteceu, e tal, mataram Jesus,
que era um homem decente, estava fazendo muita coisa boa, e ok. Aí tem uma palavra fantástica que eu quero passar para vocês. Você pode ler Lucas 24. Aí ele fala, o casal fala assim: e nós pensávamos, nós imaginávamos que era ele que ia remir Israel de Roma. Mas veja bem, eles imaginavam, como não aconteceu do jeito que eles imaginavam, a imaginação deles agora falou assim: acabou, perdemos a esperança, estavam indo embora. Eles estavam se afastando de Deus. Por quê? Da maneira que eles pensavam. Muitas vezes as pessoas vêm e não entendem, falam: mas o que não está dando certo? Muitas vezes os nossos pensamentos, preste bem atenção, e não creio nem que essas duas pessoas estavam em pecado, eles simplesmente estavam tomando atitudes que afastavam de Deus. Na verdade, sempre Jesus disse o quê? Até mesmo para os 12, você pode ver, finalzinho do livro de Lucas mesmo, ele fala: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ele não mandou ninguém embora, ele falou: fiquem aqui. Mas eles pensaram outra coisa. Então muitas vezes os nossos pensamentos nos afastam do propósito de Deus. Aí falam: por que o propósito de Deus não se cumpre na minha vida? Parece que está tão perto, mas de repente nós estamos muito longe, por causa da maneira que nós pensamos. Mas Deus vai te dar uma fé pensante. Diga: eu quero uma fé pensante. Então vamos lá, agora nós já estamos no estudo. Provérbios 16, 9. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que coisa tremenda. Isto é uma fé pensante. Por quê? Quando você tem uma fé que pensa, esse pensamento, ele submete a uma orientação de Deus. Por que às vezes a gente não submete? Porque nós não estamos acreditando naquilo. Não é porque eu não tenho fé, não é porque você tem fé que você não pensa mais. Pelo contrário, você vai pensar mais e melhor. Eu amo Isaías 32, 8. O nobre projeta coisas nobres e por atos nobres persevera. Então Deus vai te dar uma mente nobre, vai te dar projetos nobres. Como deu para José quando diante de Faraó doido da vida, e José falou: calma, é assim, 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 e foi do jeito que ele falou, aconteceu. Fé pensante, fé que tem pensamentos nobres. Seguindo aqui: mas o Senhor lhe dirige os passos. Uma coisa é você andar nos seus planos, e outra é você andar na soberania de Deus. Se eu fosse você, eu falava assim: uau! Uma coisa é você andar nos seus passos. Estou certinho na igreja, está tudo certo. Outra é você andar na soberania de Deus. Decida, você que está aqui, você que está na sua casa, você que está assistindo, decida andar na soberania de Deus. É uma decisão que pode testar a tua fé, mas você já ouviu que os problemas, as dificuldades, elas testam a qualidade da nossa fé. E nós precisamos ter uma fé com qualidade que nos aprove para ir morar no céu. Jeremias 10, 23, eu tenho dito e vou repetir. Jeremias dizendo: eu sei, ó Senhor, que não cabe o homem determinar o seu caminho, nem o homem que caminha o dirigir os seus passos. Que conselho maravilhoso! Eu vou repetir: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Quando nós cristãos, ungidos e abençoados, decidimos o nosso próprio caminho, é por conta e risco nosso. As pessoas, às vezes, têm um péssimo hábito, nós cristãos, nós fazemos um projeto, não oramos, Deus não falou nada, mas nós fazemos um projeto e queremos enfiar Deus no projeto. Queremos que Deus assine o nosso projeto.
Se Deus não participar, eu vou dizer uma coisa para você de engenheiro. Se você conhece algum engenheiro, você pergunta para ele. Aí tem um projeto lá grande, joga na mão do engenheiro e fala, só assina aqui. Ele não vai assinar. Se ele é um engenheiro mesmo decente, ele não vai assinar. Por que ele não vai assinar? Porque ele não participou do projeto. Como que ele vai colocar a honra dele, o nome em risco, se ele não conhece aquele projeto? Ele não vai assinar, a não ser que ele fala assim, eu quero ver o projeto, eu quero ler, eu quero entender tudo que está aqui, depois nós conversamos. Então Deus ele não vai assinar um projeto se ele não participar. Por isso aqui, eu sei que não é do homem cabe o homem determinar o seu caminho, nem o homem que caminha o dirigir os seus passos. Por quê? Digamos que começou a obra, aí o engenheiro faz o quê? Ele não só assina e desaparece, ele acompanha a obra. Não sei se você sabe, ele tem que acompanhar a obra. Ele tem que acompanhar, ele tem que ver se não estão mudando o material bom para o ruim, se não estão fazendo meia boca, porque é a responsabilidade dele. Então Deus ele precisa acompanhar o nosso projeto. Não é porque é do tipo, uma coisa que me preocupa muito como pastor. As pessoas querem casar, arrumam uma pessoa, tal, daqui a pouco querem casar, normalmente querem casar na igreja. Depois casa na igreja, depois desaparece. Esquecem de Deus. Isso é um problema assim, separou, não deu certo, não sei o que lá, casaram errado. Não casaram errado, fizeram o percurso errado. São decisões erradas. São decisões erradas, porque Deus ele tem que acompanhar. Deus ele tem que nos acompanhar como engenheiro. Ele chega na obra, você está fazendo a obra, não, o senhor não vai entrar aqui não. Ele tem que entrar, ele tem que ver, é o nome dele que está em jogo, é ele que assinou, é ele que é responsável. Então Deus, ele quer nos acompanhar. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. A mente puramente humana, ela até pode ser inteligente, mas é enganosa. Marque aí, está na Bíblia, Jeremias 17, pode ler o livro inteiro, não tem problema. A nossa mente, ela é inteligente. E de hipótese nenhuma a Bíblia vai falar, não, a Bíblia reconhece que nós somos inteligentes. Você pode dizer para você mesmo, você não está pecando não, diga, eu sou inteligente. Porque o diabo vai querer falar que você não é, diga, eu sou inteligente. Só que a nossa mente está debaixo do governo de Deus. A nossa mente está debaixo do governo de Deus. A nossa obra tem um arquiteto que assinou, o arquiteto da vida eterna, foi ele que assinou, e ele está acompanhando. Ele não precisa bater na porta, a porta está aberta para ele entrar a hora que ele quiser. A Bíblia nos aconselha em Colossenses 3, marca aí, Colossenses 3, diz assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Eu não sei pregar outro jeito se não pregar ensinando, por exemplo, eu queria correr aqui, mas eu não consigo. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Aí a pessoa fala, mas a pessoa não busca as coisas de cima, parece que não está nem aí, porque não ressuscitou ainda. A pessoa ainda está lá onde Lázaro passou 4 dias, a pessoa 4 meses, 4 anos, vai ficando lá. Precisa ressuscitar. Quando a pessoa nasce de novo, ela busca sim as coisas de Deus, ela busca as coisas do alto, porque ela é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, a Bíblia não mente. O que eu falei para você está escrito em 2 Coríntios 5,17. Aleluia. Portanto, se fossem ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, fé pensante, diga fé pensante. O que é a importância de ter uma fé pensante? A fé, preste bem atenção, eu tenho fé. A fé, ela precisa influenciar o seu modo de pensar. A fé precisa influenciar o nosso modo de falar. A fé precisa influenciar o nosso modo de agir. Você veja que é uma sequência. Não tem como eu mudar a atitude se eu mudar o meu pensamento. E não tem como eu ter sucesso se eu não mudar minhas atitudes. Se você quer uma colheita diferente, mude as sementes. Tem que mudar a semente. Então aqui, olha, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima,
não nas que são da terra. Depois você pode continuar lendo, está dizendo, as coisas da terra são passageiras. Não perca muito tempo com as coisas da terra, porque elas passam. Elas passam. Elas passam. Eu vou dar um breve testemunho, nem deveria dar, mas veio. Há uns 15, 20 anos atrás, quem tinha uma parabólica, meu Deus, você falava, uau, o cara pode, hein? Olha a parabólica. E eu estava nesse hall, eu comprei uma daquelas bem grande mesmo, sabe? Parece um circo. Nos tempos para cá está totalmente obsoleto. Agora é só fio, não precisa mais dessas coisas. Ontem a apóstola viu, eu subi em cima de casa, teve até uns discípulos que passaram lá, viram lá. Eu fiquei um dia inteiro para desmontar aquele trambolho lá e descer lá de cima. E foi sucata, joguei fora. Porque passou, mas tinha uma época que, meu Deus, eu chegava com orgulho. A primeira coisa que eu olhava era para a minha parabólica. Eu falava, uau, estou podendo, ó. E outra, eu falei, meu Deus, como que a vida é. Eu subi e tive que desmontar com cuidado ainda para não, né? Quer dizer, passou, as coisas da terra passam, as coisas de Deus são eternas. Invista naquilo que é de Deus, na sua família, na tua salvação, no seu ministério. Invista nisso porque vale a pena. As coisas da terra vão passar. Ouça isso, ouça algo. O cristão, marca aí, está falando com você, você não é cristão? Eu não gosto muito da palavra crente, sabe? Não sei se vocês sabem, lá e quem não gosta aí também, patou? Porque lá em Tiago está escrito que o diabo é crente. Você que estuda a Bíblia sabe disso, né? Está escrito que o diabo é crente. Diga, eu sou cristão. E todos vocês devem saber que cristão significa pequeno Cristo, ou aquele que tem a marca de Cristo. Diga, eu tenho a marca de Cristo. Aleluia. O cristão não só morreu, mas também ressuscitou com Cristo. Você morreu, mas você ressuscitou. Diga, eu estou vivo. E hoje você vai sair daqui com uma fé pensante. Glória a Deus. Primeiro, se não tem Cristo, não tem ressurreição. E mais, o apóstolo Paulo, ele associa o seu ensino para pessoas vivas que foram ressuscitadas. Leia. Eu sei que você gosta de ler Bíblia, talvez você já leu toda, mas as cartas de Paulo é muito importante você ler, porque elas estão mais próximas de nós, fica até mais fácil de você entender. E Paulo, ele trabalha com as pessoas como pessoas que morreram e ressuscitaram. Ele não trabalha com as pessoas como elas estivessem mortas. As mensagens dele são para pessoas vivas, são para pessoas como nós que estamos vivos, amém? Seguindo aqui, somos seres criados para pensar. Deus te criou para pensar. Então nós precisamos pensar. Peça para o Espírito Santo destravar a tua mente. Somos seres que fomos criados para pensar. Quando Deus coloca Adão e Eva lá, principalmente Adão, que é o homem que era o responsável, Deus diz o quê? Lavre e guarde o jardim. Então, ele tinha e domine. Ninguém vai dominar se não pensar. Você pode ver, tudo bem, toda regra tem exceção, mas normalmente o chefe, normalmente as pessoas que estudam, que fazem faculdade, outras coisas, têm um salário melhor e tal, a mente se abre. Por quê? Porque estudou, desenvolveu mais conhecimento, ganhou posições, tem mais facilidade para resolver as coisas. Você pode ver quando você trata um profissional em uma determinada área, você está todo assustado, a pessoa fala, calma. Eu vou aí e resolvo para você, não tem problema. É fácil para ele que conhece, não para a gente. Então, o ser humano ele foi feito para pensar, analisar. Marca aí, não é só para pensar não, marca aí. Analisar, refletir e tomar decisões corretas. Você veja que você está sendo ensinado. O que você ouviu? Pensar, analisar, refletir e tomar decisões. Não é tomar decisão depois, é a mesma coisa do falar. Tiago, leia o livro de Tiago, ele fala, se você refrear a língua, você refreia o corpo inteiro. O problema é que a gente muitas vezes não refreia a língua.
E com a língua você pode pôr uma pequena fagulha, põe fogo numa floresta. Então, se nós dominarmos a nossa língua, como Paulo fala para Tito, linguagem sã, irrepreensível, para que o inimigo envergonhe. Volte aqui. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É a Bíblia que fala. Foi Ele que decidiu isso. Você não é um acidente, você é uma decisão de Deus. Diga, eu sou uma decisão de Deus. Tem muita gente falando que está com saudade do encontro, né? Tomara que em dezembro a gente possa fazer encontro. Vai todo mundo encontro com Deus. Quando se aplica isso à nossa fé, muitas vezes é visto de forma equivocada. Muitas vezes é visto de uma forma equivocada, já que a fé é vista como algo sobrenatural. Mas qual o problema nisso? O problema está em você saber o que crê e no que crê. O que você crê e no que você crê. No que você crê? É a mesma coisa. Às vezes tem uma promessa na Bíblia, tem muitas promessas. Um dia eu vi alguém colocar da seguinte maneira: qual a parte da Bíblia que está funcionando na tua vida? E o pregador perguntou isso: qual é a parte da Bíblia que está funcionando na tua vida? Tal coisa. É a parte que você obedece. A parte que não está funcionando, não é que a Bíblia está errada, é a parte que nós não estamos obedecendo, porque a Bíblia é para funcionar na plenitude, e nós é para funcionarmos na plenitude, como pai, como marido, como mãe, como empregado, como patrão, como discípulo, como discipulador, como cidadão, como autoridade, é para nós funcionarmos bem em tudo. Posso ouvir amém? Aleluia, glória a Deus. Se em casa também se pode falar amém. Amém significa assim seja. A fé é sobrenatural. Sim ou não? Sim. Diga para você mesmo agora. A fé é sobrenatural, mas não é irracional. A fé não é irracional. A fé, desculpa a expressão, a fé não é burra. Pelo contrário, a fé é inteligente. A fé nos faz mais cuidadosos, nos faz mais precavidos. Então, a fé é sobrenatural, mas não é irracional. Não é irracional. Não é porque eu tenho fé que eu não vou pensar mais. Eu tenho fé, sou ungido, estou quase virando querubim, serafim, eu não tenho que pensar mais. Tem que pensar, aí que nós temos que pensar. Me mostre uma vez que Jesus mandou a gente parar de pensar, que eu não prego mais. Pelo contrário, Ele sempre nos incentivava a pensar, a orar, a raciocinar, para depois agir, para não errar. Para não errar. Até Jesus, nas grandes decisões, o que Ele fazia? Ele ia orar, e nem levava ninguém junto para não atrapalhar, era Ele e o Pai. Eram decisões importantes que Ele tinha que tomar. Fé pensante. Quando você adquire fé, você não perde a capacidade de pensar. Diga, eu tenho fé e não perdi a minha capacidade de raciocinar, de pensar. E eu tenho certeza que essa palavra vai melhorar os teus pensamentos. Pensamentos bons. Você vai viver Filipenses 4:8 que você já decorou. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, se há algum louvor, nisso pensai. Pensamentos bons atraem coisas boas. Pensamentos ruins atraem coisas ruins. Vai por mim. Vai por mim que isso funciona. Então, quando você adquire fé, você não perde a capacidade de pensar. Não há problema em você questionar sobre a sua fé e buscar saber por que sobre a sua crença. Na verdade, quando não o fazemos, somos levados a qualquer vento de doutrina ou até mesmo deixamos que preste bem atenção, nossas experiências sobrenaturais nos ditem o que é verdade, mas não é para ser assim, até porque a fé não é cega. Então, a fé não é cega. Diga para você, a fé não é cega. A fé não é cega. Sabe aquele negócio, não estou vendo nada, mas vamos pela fé, vamos indo. Não. A fé não é cega.
A fé não é cega. Pelo contrário, você vai ver uma coisa interessante aqui agora. Então a fé não é cega, marca aí, a fé não é cega. Fé não é dar um pulo no escuro. Nem Jesus quis pular, o diabo não mandou ele pular. Salta aí. Jesus falou, não vou saltar não. Então a fé não é um salto no escuro. Marca aí, a fé não é um salto no escuro. Mas um salto, marca aí, em direção ao caráter de Deus. Então a fé é um movimento, é uma força que nos impulsiona na direção de Deus. Na direção de Deus. A fé, ela não vai contrariar Deus. Por que você obedece? Por que você entrega o teu dízimo? Porque é medo, né? Senão vai ficar mal para mim. Não, porque a tua fé te aproximou de Deus. A fé nos capacita a obedecer a verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que será que Deus disse isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque não vai obedecer. Porque é a fé que nos capacita a obedecer. Não é porque nós somos melhores. Faz 30 anos que sou crente, então já estou um crente profissional. Não é isso. É a fé. É a fé que nos leva a obedecer. Primeiramente, nós precisamos ter um equilíbrio. Marca aí, equilíbrio. Eu amo esta palavra, equilíbrio. Marca aí, equilíbrio. Nem sermos frios e racionais demais, porque tem crente que é uma geladeira, né? É frio e racional que, meu Deus do céu. Então, nem frios e nem racionais demais, e nem sermos guiados por tudo, do tipo, tudo é espiritual. Tem pessoas que tudo é espiritual, e isso é coisa de religioso. Tem coisas que não é espiritual. Tem coisa que não é espiritual. Então você não pode ser frio, aquele crente que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, não sai da matemática de Arquimedes. Agora, veja bem, também não pode ser aquele crente que não, agora, tudo é espiritual. Não. Eu já disse aqui e assumo, e eu prego para pessoas que conhecem Bíblia. Como é que vai? Está tudo na mão de Deus. Isso é uma frase de religioso. É de religioso. Vai ler a Bíblia. Quer dizer, está tudo na mão de Deus, eu não estou fazendo nada. Não, a nossa responsabilidade de Deus não vai fazer. Tira a pedra, Deus não tirou a pedra, vai lá e tira a pedra. É responsabilidade, você colocou, vai lá e tire. Eu não mandei você colocar, não era nem para ter enterrado. Então nós precisamos entender isso. Quando comece a fazer a tua parte. Você lançou a semente na terra. Você não vai, semente nasce, cresça, vai. Não vai adiantar nada. Você fez a tua parte, a terra, o processo vai responder favoravelmente para você. Quando você obedece, o universo conspira a teu favor. Marque aí, quando eu obedeço, o universo conspira a meu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes é duro, é Romanos 8:28, é muito duro essa palavra, aparentemente, como você foi ministrado no domingo, quando Jesus chegou e disse o que para aquela mulher? Não chores, parecia um negócio insano, parecia, o que esse cara está pensando que é? Mas ele sabia o que ele estava falando muito bem. Então todas as coisas cooperam, porque Deus sabe que se às vezes não colocar um freio em nós desembesta e cai na ribanceira. É que nem carro, é muito gostoso correr, mas se não tiver o freio, meu amigo. Tanto é, quando vai viajar, uma das primeiras coisas que os mecânicos falam é o quê? Revisa o freio. Ninguém fala, revisa o acelerador. Até carro velho, se pisar, ronca, mas vai. Agora, e o freio? O freio é numa emergência, ele tem que funcionar. Então, muitas vezes, a nossa vida tem curva e tem emergência, e a nossa fé tem que funcionar nas emergências. Nós não podemos desesperar, é nessa hora, no dia mais escuro, que a luz brilha mais forte. Posso ouvir amém?
Então, aleluias. Voltando aqui para terminar já. Primeiramente, então, precisamos de um equilíbrio, não sermos frios demais, nem tudo, espiritualizar tudo. A Bíblia da qual nós baseamos a nossa fé nos diz para amarmos a Deus com todo o nosso entendimento. Por isso que é uma fé pensante. Eu tenho fé. Se você tem fé, olha o que você vai ouvir agora. Cada um aí com o seu nível de fé. Quanto mais fé você tem, parece uma loucura que eu vou falar para vocês. Quanto mais fé a gente tem, mais nós devemos pensar em Deus. Se você pensa bastante em Deus durante o dia, a tua fé está boa, está melhorando. Parece ser o contrário, né? Quando eu estou com muita fé, eu não penso em Deus. Não é porque a pessoa não tem fé. Por quê? Porque a fé leva a pensar em Deus. Por isso a fé pensante. E está aqui o segredo de Lucas 10, 27, que nós precisamos ler aqui. Lucas 10, 27. Respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Que maravilha! De todo o entendimento. Precisamos saber, conhecer o que nós estamos amando. Nossa fé deve ser pensante, uma fé reflexiva, uma fé que reflete, uma fé que pensa. A fé pensa. Não falei para você que a fé liga você em Deus? A fé liga você em Deus. Então você tem uma ideia, você pensa tal, aí você se liga em Deus. Tudo, às vezes você fala: meu Deus, as coisas estão dando certo, está fluindo, porque você está obedecendo, você tem fé e você se liga em Deus. É a mesma coisa da obra que eu falei para você. Você está fazendo a obra, não tem nada irregular, o engenheiro chega, você vai recepcionar ele com uma alegria, pode olhar, está tudo certo, os materiais são de primeiro, tal, ok, tudo está correndo direitinho. É isso que Deus quer. Voltando aqui, quando nós nos convertemos a Jesus, nós não... que maravilha, marque isso. Você já é convertido? Então, dê um amém, eu sou convertido. Então, você é um salvo. Quando nós nos convertemos, marca essa é boa. Quando nós nos convertemos, nós não perdemos um olho, mas ganhamos 2. Marca aí. Quando nós nos convertemos, nós não perdemos um olho. Nós éramos meio cegos, agora eu converti, fiquei mais cego ainda. Não, nós não perdemos um olho, nós ganhamos 2 olhos. 2 olhos espirituais. Você vai enxergar o que você não enxergava. Você vai reconhecer valores que você não reconhecia, porque estava em trevas. Agora os teus olhos enxergam bem. Por isso que nós valorizamos família. Por isso que nós temos um presidente agora que fala Deus, família e o Brasil. Por quê? Porque reconhece esses valores, enxerga os valores corretos. Enxerga os valores corretos. Então nós não perdemos um olho, nós ganhamos 2 olhos espirituais. Mas os olhos naturais devem continuar funcionando. Escuta isso, os olhos naturais devem continuar funcionando. Não mais, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós crescemos na fé. Mais nós crescemos na fé. Quanto mais você pensar em Deus, de repente você fala: não, é a tua fé que está levando você a pensar em Deus. Por quê? Imagina agora, vou dar um exemplo. Eu vou falar digamos que eu vou falar uma pessoa para você, que eu gosto muito. E eu vou falar para você: você já pensou nessa pessoa? Não. Você nem conhece a pessoa. E mesmo que se eu apresentasse para você, você nem gosta da pessoa. Você não conhece, não faz parte da tua vida. Mas imagina uma pessoa que você gosta muito. Você pensa de vez em quando, você pensa constantemente, você pensa naquela pessoa. É o amor. E a fé, quanto mais você pensa em Deus, e às vezes, preste bem atenção, o velho eu, a velha natureza,
quer falar para você, não, você é um fraco, você tá caído. Não é nada disso. Não é nada disso, não. É pelo contrário. Quanto mais fé nós temos, mais nós vamos pensar em Deus. Romanos 10:17, você já conhece. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A importância de ter uma fé pensante, porque se você não deixar que a fé influencie o seu modo de pensar, o que vai prevalecer é o seu modo de pensar natural. Aí, sua mente faz o que ela quer. Eu vou repetir. Por que nós temos que ser influenciados pela fé? Como eu quero que entre isso na tua cabeça. Influenciado pela fé. Quando você obedece, nós somos bonzinhos agora, somos todos obedientes. Não, tem hora que você chora para obedecer, mas a fé, ela está mais forte do que a sua velha alma. Não deixar que a fé influenciar o modo de pensar, o que vai prevalecer? Quando nós não permitimos que a fé influencie o nosso modo de pensar. Seja fiel. Não vou ser. Mas a fé falou para ser fiel. Mas eu não vou ser. Ok, então quando você não permite que a fé te influencie, o que vai te influenciar? O teu velho modo de pensar. A tua velha natureza. A tua velha natureza. E a velha natureza, ela tem que ser subjugada, ela não morre, tá? Tem gente que fala, eu matei a velha. Eu vi uma colocação uma vez, acho que você viu também, achei muito interessante, em que a pessoa se batizou, né? E aí ela fala assim, eu pensei que a velha natureza tinha morrido no batismo. E aí tem um camarada nadando, ele falou, mas eu descobri que ele sabe nadar. Então, não tem essa, porque às vezes a gente fala, né? Não é pecado falar isso. A velha natureza, matei, morreu. Não é, a velha natureza, é a nossa alma, é o homem natural. Só que ele não pode ditar mais o ritmo da nossa vida. Quantas vezes de repente fala, não vai para o culto, não faça isso, não faça aquilo. Não, mas ele não dita mais a regra da nossa vida. E já vamos orar agora. Só terminando aqui, não permita então que a velha natureza venha governar a tua vida. E eu já disse isso aqui, vou repetir com calma. Seu pior inimigo sempre será a sua mente. Marque aí. Porque ela sabe todas as suas fraquezas. E você é muito instruído. Lembra como nós ministramos sobre os 3 piores inimigos? Terceiro, o cão. Segundo, o mundo. E em primeiríssimo lugar, quem? Nós mesmos, a velha natureza. Por quê? Porque ela sabe as tuas fraquezas. De repente eu olho para você e não vejo as tuas fraquezas, mas a tua velha natureza, a tua mente, sabe das tuas fraquezas. Então, nosso pior inimigo sempre será a nossa mente, porque sabe todas as nossas fraquezas. Quem não tem fé sofre uma prisão de pensamentos. Marque aí, prisão de pensamento. E às vezes, igreja, nós não agradecemos a liberdade que nós temos. Liberdade espiritual, liberdade física mesmo. Daqui a pouco você vai para a tua casa, vai trabalhar, vai no mercado, faz isso e faz aquilo outro. A prisão é horrível. A prisão é muito horrível. E eu estou terminando aqui dizendo que quem não tem fé sofre uma prisão de pensamentos. Porque a lógica, quem não tem fé vive na lógica, na razão. E a lógica, ela impõe muitos limites. Eu vou comprar Você não pode. Eu vou casar, vou ser feliz. Não, você não pode. Eu vou ter um filho maravilhoso. Não, você não pode. Comece a colocar limite. E a fé? A fé quebra todos os limites.
Um velho de 75 anos, aos 100 anos, tem um filho, Isaac, você conhece a história. Uma mulher já velha, 25 anos de oração, tem um filho que se chama Samuel, e você conhece a história. Por quê? Porque a fé quebrou limites. E quando a tua fé é pensante, limites são quebrados. Muitas vezes a nossa velha mente mesmo impõe. Não, você nasceu aqui, a tua vida já está traçada por causa disso. Então, para romper isso aí somente em fé. Por isso aquele hino rompendo em fé é muito tremendo. E terminando aqui, 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Esperança. A palavra aconselha, Hebreus 10, aconselha, não lanceis fora a vossa confiança e a vossa esperança que tem uma grande recompensa. Não lance fora. Não lance fora a vossa confiança, a vossa esperança, que tem uma grande recompensa. Não lance fora. Não permita, como você acha que ouviu, não sei se foi no domingo, mas muitas vezes nós permitimos, e eu vejo isso diariamente com aconselhamento, a apóstola sempre tratando das pessoas, e aqueles desespero, aquele choro. Mas por quê? Porque as pessoas permitem que o momento venha influenciar a vida dela. Lembra no domingo aquela mulher chorando? Por quê? Tinha razão para chorar, lógico, estava enterrando o filho. Aí chega Jesus, não chore, mas por quê? Porque Jesus não é medido por circunstâncias, é Ele que mede as circunstâncias. Então se Ele está falando para você, vai dar certo, creia, vai dar certo. Se Ele está falando, você vai vencer, porque não sei como, não estou vendo, mas não interessa, Ele falou que você vai vencer, então você vai vencer. Não lance fora a vossa confiança e a vossa esperança. A fé do cristão deve estar baseada no caráter de Deus. Eu vou repetir. A fé do cristão deve estar baseada no caráter de Deus e não na nossa capacidade de conhecer a Bíblia ou não. É no caráter. Deus tem caráter. Então a nossa fé ela não está alicerçada no que nós conhecemos, porque na verdade nós conhecemos muito pouco. Ela deve estar alicerçada no quê? No caráter de Deus. No caráter de Deus. E para encerrar, é uma história que aconteceu. Isso foi nos Estados Unidos, não lembro a época, quando houve um tremor de terra e a escola se desmoronou. Isso foi história verídica. Se você puxar, você chega lá. Eu não lembro direito alguns detalhes. Só sei que tinha um pai que tinha um filho que estudava lá. Imagina, se o seu filho estuda e você fala, a escola caiu, tá todo mundo soterrado. Morreu muita gente. É de chorar. E esse pai vai lá, os bombeiros já estavam lá, já tinha as demarcações que não podia, e ele levava todo dia o filho dele na escola, 6, 7, 8 anos, tinha um livro, tem livro a respeito disso. E aí ele chegou lá, ele tinha noção aonde que era a sala do filho dele, e ele começou lá a tirar tijolo por tijolo, pedra por pedra. Os bombeiros tentaram, os policiais convenceram ele a não fazer aquilo, tal, mas ninguém conseguiu tirar aquilo da cabeça dele. E foi até que ele conseguiu tirar uma pedra, um tijolo, sei lá, um broco, e conseguiu comunicar com o filho dele. O filho dele estava vivo. Preste bem atenção que já vou terminar. Mas não tinha só o filho dele, tinha outras crianças também que estavam lá meio soterrada, mas estava viva. E o pai ali doidinho para tirar o filho, e começa a sair outras crianças. Isso, e quando chegou nesse ponto do livro, eu chorei, porque ia saindo outras crianças, e o menino que ia colocando os outros pequenininhos para sair. Aí um perguntou para ele, mas você não vai? Ele falou, não,
Eu sei que o meu pai não vai deixar eu aqui. Vocês estão tudo assustados, pode ir saindo. Eu estou tranquilo, porque eu sei que meu pai não ia me deixar aqui. Confiança no caráter do pai. E hoje que você precisa sair daqui com confiança no caráter de Deus. A fé do cristão, ela deve estar baseada não em conhecimento apenas, mas principalmente no caráter de Deus. Aleluia. Nunca na nossa espiritualidade a fé deve trazer a verdade, as promessas de Deus, à realidade. A fé vai trazer as promessas de Deus à realidade. A fé deve ser uma realidade presente, nunca uma memória distante. Marque isso. A fé tem que ser uma realidade presente, nunca uma memória distante. O que vai nortear o nosso futuro, marque aí, não é o que está acontecendo, mas o que estamos fazendo. E nós vamos terminar esse estudo aqui e nós vamos orar. Eu vou repetir. O que vai nortear o nosso futuro, o que vai nortear o teu futuro, não é o que está acontecendo. Não é. É o que nós estamos fazendo. Eu posso ouvir um amém bem de fé? Então fique em pé. Você na tua casa, vamos orar junto. Quarta-feira que vem, 19h30, um estudo de Deus para você. E domingo, 18h30. Agora nós vamos orar por alguns minutos. Você que ouviu esta palavra, o que vai nortear o nosso futuro não é o que está acontecendo, é o que nós estamos fazendo. E se você não estava fazendo, comece a fazer. A fé pensante. Você se converteu, você não perdeu um olho, você ganhou 2 olhos espirituais. Você vai ver o que você nunca tinha visto. Você vai conquistar o que você nunca tinha imaginado. Se você quiser dobrar o teu joelho, você faz. Se você quiser adorar, você adore. Mas vamos encerrar nos aproximando de Deus. Aquele casal que já tinha deixado Jerusalém a 10 quilômetros para trás. E Jesus disse: por que vocês estão indo embora? Eles disseram: nós imaginávamos que era aquele homem que ia mudar a vida de Israel, mas já morreu, já passou. Eles permitiram que a velha mente dominasse e levasse eles para um caminho errado. Toda escolha, toda decisão, ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta de Deus. A fé pensante, ela vai nos aproximar de Deus, porque a fé pensante, ela reconhece o senhorio de Deus, ela reconhece o caráter de Deus. Não é a nossa espiritualidade, não é porque nós somos espirituais que nós nos aproximamos de Deus. É a fé. É a fé que nos coloca. Quando nós não cremos, a nossa mente coloca as dificuldades entre nós e Deus. Quando nós cremos, a fé coloca Deus entre nós e a dificuldade. Ore. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, rompendo em fé, rompendo em fé, adore, rompendo em fé, rompendo em fé. Recebe esta palavra no teu coração. A conversão não te cegou, a conversão não tirou os olhos naturais, pelo contrário, deu 2 olhos espirituais. José disse para o faraó: vai ter problema sim. José não disse: está tudo bom, está tudo certo, faraó, porque eu cheguei aqui. Não, vai ter dias difíceis, mas terão dias abençoadíssimos. E assim foi, porque José não perdeu 2 olhos carnais, ele ganhou 2 olhos espirituais. E eu quero dizer para você, se você crê na palavra de Deus, você vai ganhar olhos espirituais, você vai ver o que você não enxergava. Aleluia, você vai realizar o que você não conseguia realizar. Rompendo em fé. Aleluia. Rompendo em fé. Rompendo em fé. É a fé que te leva a obedecer. Ninguém obedece porque quer, porque a fé convence a obedecer. A fé enxerga o amanhã. A fé, ela vê a semente sendo enterrada, ela vê a semente morrendo, perdendo a casa
casca, mas ela vê o fruto daquela semeadura. É a fé que te mostra a colheita. Você não vai ver colheita se você não tiver fé, por isso você não vai semear nunca. Quem não semeia porque não tem fé, porque não enxerga a colheita, não enxerga o amanhã. Mas se você tiver fé, a fé vai fazer como veio com José, vai ter colheita abundante. E teve. Se você não tiver fé, você desiste do ministério. Se você não tiver fé, você desiste do marido, desiste do filho que ainda não se converteu. Só não desiste do não convertido se tem fé, porque a fé é indesistível. Aleluia, a fé é indesistível. A fé é indesistível. Não é a nossa espiritualidade, é a fé. É uma fé pensante. É uma fé que nos leva a pensar no reino. É uma fé que nos leva a pensar em Deus, no senhorio de Deus, na vida eterna, os que serão salvos, e vai nos capacitar para sobreviver às tempestades. É a fé. Venha sobrenatural na tua vida. Venha sobrenatural na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida profissional. Cada dia vou viver. Tua mente seja liberta. Venha uma fé pensante. Você vai ver valores novos. Você vai enxergar o que você não enxergava. Aleluia. Teus sentimentos vão melhorar e age de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Rompendo em fé. A fé rompe limite. A fé amplia a visão. A fé consolida a nossa conquista. A fé fertiliza a nossa semente. Aleluia. A fé nos aproxima do caráter de Deus. A fé nos aproxima do caráter de Deus. A fé, ela sai do conhecimento, do entendimento de você ouvir a voz de Deus. E ligado em Deus você nunca vai perder. Pai, abençoa cada família que participou desse estudo. Abençoa, meu Deus, cada família, cada filho. Deus, aqueles que estão trabalhando, meu Deus, para a conversão dos familiares, para aqueles que estão trabalhando, Deus, no crescimento profissional. Pai, que a tua bênção, Pai, alcance todos, no físico, no emocional, no espiritual, na área financeira. Deus, que esta palavra venha produzir fé, que nos aproxima do teu caráter. Não perdemos um olho quando convertemos, ganhamos dois. Aleluia. Pai, eu abençoo, Pai, os teus filhos. E eu creio no que está sendo cantado. Eles vão romper em fé. Eles vão romper em fé. Protege, meu Deus, nesse tempo de dificuldades mundial. Protege a tua igreja. Protege a casa dos teus filhos, o trabalho deles, seus sonhos e projetos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se lembrou de nós. Obrigado porque nós podemos nessa noite ouvir a tua voz. E eu declaro, Pai, a bênção do Senhor sobre todos os lares, sobre todas as famílias que se ligaram, Pai, a esse culto. E que sejam, Deus, guardada pelo teu Espírito e direcionado por tua voz. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a consolação e direção do Espírito Santo seja com a tua vida agora e para sempre. Diga amém. Um beijo no teu coração, uma ótima noite e uma excelente final de semana. Domingo 18h30 estaremos reunidos em nome de Jesus. Próxima quarta 19h30. 12h30, 12 horas live de oração com a apóstola auxiliadora. Um beijo no coração.